Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques. Neste último dia de uma semana mais curta, o Ibovespa hoje começou em alta, diga-se passagem, mas terminou em baixa. O dólar abriu em queda hoje também, ou seja, confirmando esse movimento de bolsa em alta e dólar em queda, depois se inverteu ambas as condições ali e se valorizou no final do dia. Cresce a inadimplência em setembro. Aliás, sobre o mercado financeiro a gente fala daqui a pouquinho, mas tem muito de questões internacionais aqui, ou seja, de influência estrangeira na Bolsa Brasileira. Cresceu a inadimplência em setembro e tem uma preocupação muito grande aqui. Para se ter uma ideia, um dado decupado dessa pesquisa do SPC Brasil e da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas é que a população entre 30 e 39 anos, mais da metade dessa população está com CPF negativado. E para você ter uma ideia, no estúdio um bate-papo sobre fintechs, a gente conversa com o Rodrigo Soueiro justamente sobre esse momento das fintechs. Algumas fintechs, para você ter uma ideia, pouco mais de 12%, fatura mais de 10 milhões por ano. É um movimento sem volta, ainda bem, porque é inovação, mas a gente discute uma pesquisa que amplia um pouco mais esse universo das fintechs e traz mais informações. Tudo isso aqui no Cenário Econômico, que já está no ar. Dia de mercado sob impacto estrangeiro. As bolsas do mundo inteiro têm registrado queda nos últimos dias, sobretudo ontem e hoje, e a grande influência é justamente a questão internacional, porque há uma previsão de crescimento internacional menor, o crescimento mundial vai ser menor do que se esperava, as guerras comerciais também, desde o começo da briga dos Estados Unidos com a China, isso interfere por demais no comportamento de bolsa, e dá para explicar da seguinte maneira, é muito simples. Para você ter uma ideia, se eu vou ter um crescimento menor, quer dizer que eu vou ter um consumo menor. Se eu vou ter um consumo menor, as empresas vão vender menos. Se elas vão vender menos, elas vão faturar menos. Se elas faturam menos, a chance de ter um lucro menor também é maior. Neste caso, especificamente, a divisão, por exemplo, com os acionistas, fica um valor muito menor, ou seja, o interesse justamente pelo mercado de bolsas, que é justamente o setor produtivo de empresas que estão no dia a dia da economia mundial, diminui. E diminuiu no mundo todo, além do que as guerras comerciais também trazem preocupação dessa troca que existe no mundo, das trocas comerciais. Se eu tenho cada vez mais restrições de um país em relação ao outro, e no caso nós estamos falando de dois gigantes comerciais, os Estados Unidos e a China, os dois maiores gigantes comerciais, nós estamos falando de um recuo muito importante, muito grande do comércio internacional, o que afeta o comportamento econômico de empresas pelo mundo inteiro. Desde quem oferece matéria-prima, com as empresas brasileiras, nós estamos falando de Vale, por exemplo, que teve dias aqui que caiu essa semana, as ações caíram essa semana, como por exemplo, empresas de produtos manufaturados de alto valor agregado. A gente está tendo menos troca comercial. Não é quando apenas tem uma restrição a determinado produto. Neste caso, entre Estados Unidos e China, é por valor. Eu quero cortar determinada relação, determinado valor da minha relação comercial com aquele país. Esse crescimento menor do mundo afeta o mundo inteiro. Vamos dar uma olhadinha aqui, porque, para você ter uma ideia, o Ibovespa hoje começou em alta, refletindo a pesquisa ontem do Datafolha, que mostrou uma situação ainda mais favorável ao candidato Jair Bolsonaro, que chegou aos 58% das intenções de voto no segundo turno, contra 42% do candidato do PT, Fernando Haddad. Isso, neste momento, os investidores veem isso como mais positivo, porque Fernando Haddad vem justamente do partido que estava à frente do governo quando nós tivemos a maior crise que se teve notícia nesse país, a maior crise econômica, sobretudo com a recessão de 2015 e 2016. Portanto, outro candidato, no caso Jair Bolsonaro do PSL, é visto com mais otimismo pelo mercado de investidores, pelos investidores do mercado financeiro. Vamos lá, o Ibovespa hoje, mesmo com a alta de manhã, depois, obviamente, com o comportamento das bolsas no exterior, acabou assumindo essa situação mais de pessimismo e caiu 0,91% a 82.921 pontos. Vamos dar uma olhadinha nas ações das estatais brasileiras, porque elas tiveram muito impacto, sofreram muito impacto da questão eleitoral. Vamos lá, Eletrobras na segunda subiu 18,31%, era o dia
pós-decisão no primeiro turno. No domingo nós já tínhamos o resultado oficial pelo Tribunal Superior Eleitoral, com a vitória no primeiro turno de Jair Bolsonaro. Na terça-feira subiu pouco, 0,15%, e na quarta-feira começou a queda de 8,36%. Aqui no caso da Eletrobras foi uma declaração do próprio Jair Bolsonaro, que não via com bons olhos uma privatização da Eletrobras, sobretudo na questão da geração de energia. Aqui trouxe exatamente, digamos que a gente pode falar de azedou essa relação dos investidores com o candidato. Mas só para você ter uma ideia, agora a gente está falando de um problema internacional também. Aqui já tem um impacto disso. Hoje a Eletrobras também caiu 2,28% a R$ 23,99. O Banco do Brasil, que também teve uma alta importante na segunda-feira, 9,68%. Na terça-feira caiu pouco mais de 0,5%. Na quarta, ontem, 1,65%. Hoje, uma queda de 0,4% a R$ 37,20. Mas vale dizer que elas se valorizaram por demais na semana passada, todas essas ações. Nenhuma dessas ações ainda tem perda, se a gente pegar de semana passada para até hoje. Vamos lá, para a gente seguir um pouquinho mais. A Petrobras, a gente pode chamar da joia da coroa, sempre é vista assim. A segunda-feira subiu mais 11%. Na terça ainda subiu quase 1%, na quarta-feira caiu quase 3%, 2,87%, e hoje também uma queda de quase 3%, 2,92% a R$ 25,29. Nós pegamos todas as ações das estatais porque a gente deu uma ênfase justamente nelas, porque são empresas, justamente por serem estatais, que podem ter influência do governo. Como essas empresas sofreram uma influência danosa nas contas públicas, nas contas delas, na contabilidade delas, sobretudo a questão da Petrobras, que talvez seja o caso mais notório, que virou caso de polícia na última gestão, ou seja, qual é a visão que o investidor tem agora? Dependendo de quem assumir, vou ter influência ou não influência negativa sobre o comportamento dessas empresas. Portanto, quando se teve exatamente o resultado da confirmação de Jair Bolsonaro no primeiro turno, esses investidores agiram de forma positiva e investiram novamente. Depois começa uma outra discussão e também tem essa influência externa nessa questão. O dólar comercial hoje também respondeu ao resultado da pesquisa que foi divulgada ontem, depois do fechamento do mercado. O dólar caiu hoje, chegou a 3,72, depois recuperou parte disso, a 0,41% de alta, R$ 3,77. Aqui também tem um pouco de influência externa, por isso que o dólar inverteu o movimento que tinha hoje desde manhã, ou seja, a questão eleitoral teve um determinado tempo de influência sobre a Bolsa e o dólar hoje. Depois vieram as notícias do exterior, elas tiveram mais força, que influenciaram a Bolsa brasileira, mas influenciaram o mercado no mundo inteiro. Bom, vamos falar de inadimplência porque esse dado é extremamente importante. A gente teve os dados aqui de setembro da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e também do SPC Brasil. No mês de setembro, a inadimplência subiu 3,9%, perdão, não são pontos aqui, são 3,9%. Há 62 milhões e 400 mil pessoas que são inadimplentes hoje no Brasil. Esse é o valor, nós estamos falando de quase 62 milhões e meio de pessoas que têm CPF negativado. Vale sempre lembrar, quem tem CPF negativado não consegue comprar a prazo. Então, qualquer compra de um valor que a pessoa não tenha à vista, não tem o dinheiro à vista, ela não consegue fazer um crediário, por exemplo. Ela pode comprar se ela tiver um cartão de crédito, se ela estiver pagando em dia o cartão de crédito, tudo bem. A outra dívida que ela tem, ela está negociando e está inadimplente. Mas, por exemplo, um novo crediário numa loja, ela não consegue abrir justamente pela condição do CPF negativado. Mas vamos lá. Esses 62,4 milhões de inadimplentes são o equivalente a 40,6% da população acima de 18 anos. É muita gente. Muita gente que vem justamente dessa fase de crise econômica da recessão de 2015, 2016, a irresponsabilidade dos atos econômicos do governo anterior. Agora a situação está melhorando, mas melhora muito lentamente. Gente que perdeu o emprego, a recuperação econômica ainda é lenta e não repôs os empregos perdidos. As pessoas perderam renda, entraram na inadimplência, porque às vezes a inadimplência pode ser por uma conta de luz, para você ter uma ideia, no valor de 100, 150, 200 reais. Não pagou, não conseguiu pagar no 1, 2, 3 meses, está na condição de inadimplente. Óbvio que nós temos um ticket maior, às vezes que chega a 2, 3 mil reais, mas enfim, ainda assim nós estamos falando de gente que perdeu renda e condição de pagar. Vamos seguir, porque esse estudo chama atenção por um outro aspecto. Aqui, olha, na faixa etária entre 30 e 39 anos, 51,5% desta faixa etária, ou seja, mais da metade, o que corresponde a 17,7 milhões de pessoas, 17 milhões e 700 mil pessoas, estão justamente na condição de inadimplentes, com o CPF negativado.
Essa é a fase de idade das pessoas que elas estão normalmente casadas, pela média brasileira, estão comprando casa, estão comprando carro, estão, por exemplo, mobiliando uma casa, estão pagando escola dos filhos, essas coisas todas. Ou seja, nós estamos aqui num começo de vida, por exemplo, conjugal, para se ter uma ideia, olhando evidentemente pela média, em que as pessoas estão justamente nesse momento. Ou mesmo que as pessoas ainda estejam solteiras, que é um novo comportamento da sociedade brasileira, também é uma idade em que a pessoa, por exemplo, está comprando um imóvel. Ou está comprando alguma coisa a mais para ser de longo prazo, ou seja, um carro, enfim. Se a pessoa está negativada, ela não consegue abrir um crediário como esse. De 65 a 84 anos, para você ter uma ideia, aumentou 10% a inadimplência nesta faixa etária. E eu selecionei aqui, olha, 5,4 milhões de pessoas, o que também chama a atenção. Vamos seguir aqui, o volume de dívidas aumentou 1,5% em setembro. As dívidas bancárias foram as que mais subiram, são exatamente as que têm juros mais altos, o que dificulta o pagamento da dívida. Isso, obviamente, juros altos aumentam a inadimplência, não é a inadimplência que gera juros altos, vamos lá, 8,5% de alta. O crediário, por exemplo, na loja caiu a inadimplência, 6,1%. Luz e água, que são serviços essenciais, a pessoa não pode ficar, ela faz um esforço danado, também caiu 1,1%. Ou seja, a gente tem aqui, um outro detalhe, a inflação da terceira idade medida pela Fundação Getúlio Vargas subiu, na verdade, no último trimestre. Para você ter uma ideia, nos últimos 12 meses está em 5,15%. Na média brasileira é mais baixa. E sabe por que a inflação da terceira idade subiu? Tem um item que chama atenção e de alguma forma corresponde a outras faixas etárias. O combustível. Tem um item na inflação da terceira idade que é muito específico, chama-se excursão e tour. Como a terceira idade faz muita excursão, o combustível subiu, isso é repassado no preço da passagem, subiu 7,40% e, portanto, a inflação da terceira idade também subiu. Bom, as vendas do varejo tiveram um aumento agora no mês de agosto, segundo o IBGE, e ficaram acima das expectativas. A Flávia Grossi está conosco no Rio de Janeiro e tem informações, mais detalhes dessa pesquisa. Flávia, boa noite. Boa noite, Piotr. Boa noite a todos. Olha, após 3 meses de queda, as vendas no varejo brasileiro finalmente cresceram. O número foi de 1,3% em agosto, na comparação com o mês anterior. Esse resultado mostra aí uma retomada lenta e gradual dessa trajetória de crescimento que foi interrompida com a greve dos caminhoneiros. Foi o maior avanço desde junho do ano passado e o melhor agosto em 4 anos. Segundo o IBGE, esses números compensaram grande parte da queda de 1,5% acumulada aí nos últimos 3 meses. 7 das 8 atividades pesquisadas apresentaram crescimento. Entre elas estão tecido, vestuário e calçados e combustíveis e lubrificantes. A única atividade com taxa negativa em agosto foi livros, jornais, revistas e papelaria. Entre os fatores que podem ter influenciado essa alta, segundo o IBGE, estão as compras para o Dia dos Pais, uma relativa melhora no mercado de trabalho e a liberação aí dos recursos do fundo PIS/PASEP. Piotr. Obrigado, Flávia. Tem uma mudança nas regras de pagamento de boleto nos bancos, decidida pela FEBRABAN, a Federação dos Bancos. A Vanessa Casalino nos conta qual é exatamente essa mudança. Vanessa, boa noite. Boa noite, Piotr. Boa noite a todos. Os boletos de valor igual ou superior a R$100, vencidos ou não, podem agora ser pagos em qualquer banco, isso a partir de sábado, depois de amanhã. Essa é a novidade. A mudança é parte da nova fase de pagamentos disponível na nova plataforma de cobrança da FEBRABAN. Em 25 de agosto, tinha sido liberado o pagamento de boletos a partir de R$400. De acordo com a federação, essa nova plataforma permite a identificação do CPF do pagador, o que facilita o rastreamento das cobranças. Mas a operação só é validada se os dados do boleto coincidirem com os do sistema. Caso contrário, o pagamento é rejeitado e aí só é possível quitar no banco que emitiu a cobrança. Por isso, todos os boletos daqui para frente devem obrigatoriamente trazer o nome e o CPF do pagador, a data de vencimento, o valor do pagamento, além da autorização do cliente para que o boleto, a cobrança, seja enviada para a residência. Com mais essa inclusão, a plataforma terá incorporado cerca de 3 bilhões de documentos, que equivale aí a 75% do total emitido todos os anos no país, segundo a FEBRABAN. Agora ficam faltando cerca de 1 bilhão de boletos, aqueles de valor inferior a R$100. Eles devem estar integrados ao sistema no dia 27 de outubro, Piotr.
Muito obrigado, Vanessa. Bom, vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente fala sobre fintechs, essas startups do sistema financeiro. 12% das fintechs brasileiras já faturam mais de 10 milhões de reais por ano. A gente conversa com o Rodrigo Soeiro, da AB Fintechs, daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Já de volta com o cenário econômico e para falar sobre fintechs, 12% é um dado que eu já divulguei na abertura do programa. Antes do intervalo, eu repito aqui. 12% das fintechs brasileiras já faturam mais de 10 milhões de reais por ano. Bom, para falar sobre isso, o Rodrigo Soeiro está conosco aqui no cenário econômico da Associação Brasileira de Fintechs. Rodrigo, bem-vindo uma vez mais. Muito obrigado. O número é ótimo, não é? Nós estamos falando de um crescimento do setor importante. Sim, as fintechs elas estão cada vez mais representativas. Inclusive, o dado que você acabou de passar de inadimplência nada mais é do que uma oportunidade de penetração cada vez maior para elas. Mas, como todo empreendedor, a gente acredita que o número pode ser bem mais relevante. Porque você falou, eu falei dos dados de inadimplência e cresceram justamente no setor bancário, ou seja, setor bancário, serviços financeiros, cartão de crédito, cheque, empréstimo de banco, tudo isso que tem taxa de juros muito alta, que os bancos não baixam, reclamam que a estrutura deles é cara e que é exatamente o que as fintechs estão simplificando esse processo, barateando esse custo e oferecendo taxas melhores. Aqui tem uma oportunidade para esse setor, né? Na pesquisa, há algumas informações que nós reunimos através de até outras consolidações e outros estudos, e dois deles a gente acredita que vale a pena dar destaque. Então, assim, o primeiro deles é o tamanho da nossa concentração, que são 82% do fluxo financeiro concentrado em 5 instituições. Tá? A gente só perde para a Holanda, que tem 89%, mas é a segunda maior concentração do mundo. E o spread é o segundo maior do mundo, com 34%. A gente só perde para Madagascar. E na América Latina é o primeiro disparado, com 24 pontos percentuais à frente do segundo, que é Paraguai. Então, a justificativa de custos, ela não é muito plausível, exatamente porque, quando você compara com todo o cenário global, não é o mesmo range, o mesmo patamar de spread que é praticado. Essa alegação foi caindo porque primeiro era a Selic caiu, depois era o custo e isso não se explica mais. E a outra agora é dizendo que eu tenho inadimplência, por isso que eu tenho que cobrar um juro alto. Não, mas a prova é cabal nos números. Quando você tem, nas modalidades de juro mais alto, você tem mais inadimplência. Isso está explicando alguma coisa, é o inverso, é o juro alto que gera inadimplência. Exatamente. Mas qual é exatamente o horizonte hoje, levando-se em conta que nós temos desafios no país, os desafios são gigantescos e há oportunidades, mas eu tenho que modernizar o país rapidamente. Brasileiros às vezes demoram para tomar decisões, mas quando tomam a decisão, que é justamente que as coisas andem mais rápido. Qual é esse universo, esses desafios para o setor de fintechs hoje? Onde é que ainda tem nós para o negócio andar mais rápido? Principalmente acesso a capital. É o principal aspecto que a gente tem que buscar mudar. E dentro da associação nós não acreditamos que isso se dará em ambiente nacional. Então, através da pesquisa, o nosso propósito principal é acessar o mercado internacional para que o investidor internacional se proponha a investir localmente. Porque a concentração, apesar de ser um malefício para a população, ela tende a ser um benefício extremamente atrativo para a vinda do investidor internacional e para que ele possa ter acesso ao mercado financeiro brasileiro através das fintechs. E ele vem por quê? Porque o cenário macroeconômico é muito maior, é isso? Sim, o cenário macroeconômico do que se ele investir dinheiro lá. Exatamente. Porque eu tenho lugares na Europa que eu tenho juro zero, tem lugar que tem juro negativo. Imagina você guarda R$100 no banco, um ano depois você vai receber 99 alguma coisa. Exatamente. Isso é juro negativo. Exatamente. Então, assim, o aspecto da característica cultural para o não investimento de risco no Brasil é algo que a gente questiona, porque o cenário macroeconômico favorece não assumir risco localmente. Então, quando a gente começa a estabelecer um contato direto com o mercado internacional, a gente tem sim a possibilidade relevante de atrair capital de risco. Mas a questão regulatória para esse investidor ainda é um problema? Tem problema regulatório no Brasil? Porque se ele põe dinheiro aqui, obviamente é um investidor, ele está buscando lucro nisso, um retorno disso, o que é extremamente justo, diga-se de passagem. Não vamos punir o lucro aqui, porque sem lucro ninguém investe em absolutamente nada.
para ele recuperar esse dinheiro, o regulamento é fácil, porque um dinheiro aqui tem um regulamento mais conhecido, mas quem vem de fora sempre vai passar por algum regulamento. Tem questões, por exemplo, de instabilidade econômica, de quanto ele entra em dólar e quanto ele vai recuperar depois. Se o dólar sobe muito, ele teve um lucro real, ele vai ter que fazer uma conversão que necessariamente não pode ser boa. Qual é exatamente para o investidor estrangeiro o que ainda o afasta de pôr mais dinheiro nas fintechs brasileiras? Na minha leitura, o principal motivo de distanciamento é a falta da conexão. Tá? O aspecto regulatório, uma característica que eu venho percebendo, exatamente por interagir com eles com frequência, é que não é ele que determina a mudança, ele vem a reboque com ela. Tá? E nesse contexto, como o investidor em startups normalmente, ele tende a fazer um investimento com a expectativa de retorno de médio prazo, de 5 a 8 anos, essa mudança regulatória tende a ocorrer ao longo do processo de investimento. Então, uma vez que esse investimento ocorre e há sucesso naquela iniciativa, a probabilidade dele encontrar uma saída é muito grande. Haja visto o case que a gente está vendo aí, que está realmente dando destaque a todas as fintechs do Nubank, que vem recebendo investimento atrás de investimento de altíssima relevância. Os chineses estão chegando acabaram agora de colocar quase 250 milhões e já é a fintech mais valorizada da América Latina, com 4 bi de valuation. Então, assim, a gente tem uma oportunidade muito grande no Brasil. É necessário a gente começar a estabelecer contato direto com o mercado internacional para colocar o Brasil no mapa como opção de investimento. E isso certamente fará uma abertura aí de oportunidade para todas as startups, não somente fintechs. Rodrigo, claro que nós temos uma eleição no dia 28 e a minha questão é, uma vez pacificada essa questão da eleição, obviamente que nós temos 2 candidatos, temos um candidato favorito pelas últimas pesquisas, mas enfim, uma vez pacificada essa eleição, o candidato que vier a assumir vai ter que dizer a que veio e quais serão as regras. Isso tende a facilitar a ideia do investidor, porque ele vai saber pelo menos qual é o horizonte que ele tem nos próximos 4 anos. Isso faz diferença danada. Sim, o que nós temos visto é o posicionamento de boa parte deles citando a concentração como não benéfica ao consumidor final. Isso é um fato que eu acredito que seja inquestionável. Qualquer um deles que assumir a presidência certamente caminhará nesse sentido. E o melhor caminho é através das fintechs para descentralizar não somente o produto de crédito, mas todos os produtos financeiros, porque cada uma delas está atuando num determinado nicho e o principal foco delas para penetrar no mercado é beneficiar o bolso do consumidor final. E do ponto de vista do consumidor, ele tem tido resistências a, por exemplo, mudar de um banco tradicional para um serviço financeiro oferecido por uma fintech? Gente jovem tem essa naturalidade maior, é do jovem buscar coisas alternativas. Eu tenho um menino de 16 anos, acho que ele foi ao banco 2 vezes na vida dele. Agora que ele deveria começar ir ao banco e, na verdade, não vai precisar ir ao banco porque os bancos digitais já existem, provavelmente será um banco digital o banco dele. Mas eu tenho ainda a resistência do público que, digamos, tem uma idade um pouco mais acima, que está na idade acima dos 40 anos, 50 anos, 60 anos. Eu não sei se resistência é o melhor termo, mas o que a gente percebeu na própria pesquisa é que a principal dificuldade apontada pelas fintechs é a visibilidade. Tá? E o segundo principal aspecto, a atração de talento. E eu acredito que a atração de talento ela vem também a partir da visibilidade. Então, o que a gente acredita é que as fintechs ainda não têm sido percebidas pelo consumidor final como uma alternativa ao setor tradicional. Então, ela não enxerga a fintech como uma ofertante de produto que o banco também oferta. Tá? Haja visto que quando você entra num Reclame Aqui, etc., a maior reclamação existente, além de operadoras de telefonia, são de bancos. Né? Então, certamente aquele indivíduo está sendo mal atendido pelo banco que ele hoje trabalha, né? E se ele interagisse com um único produto, que seja cartão de crédito, com uma fintech, certamente ele estaria bem melhor atendido e mais satisfeito. Rodrigo, tem um dado na pesquisa aqui que mostra que eu tenho um problema porque há um desinteresse dos empreendedores do setor, ou seja, das próprias fintechs, em incubadoras e aceleradoras. O que é exatamente esse problema? O que nós identificamos conversando com esses empreendedores é que quando eles se aproximam dessas iniciativas, eles podem ser beneficiados em 2 aspectos. Um deles é capacitação para gerir o próprio negócio e o segundo deles, que realmente há valor e elas conseguem entregar isso, é a aproximação de ecossistemas, né, e de potenciais clientes.
Tá? Em contrapartida a isso, essas instituições captam equity dessas empresas. Como a gente percebeu pela pesquisa que os empreendedores de fintechs, eles são bem mais qualificados que a média do nível empreendedor brasileiro, então assim, 89% deles vieram do meio corporativo, 40% deles atuam no mesmo setor que atuavam no setor corporativo com a fintech dele. Tá? Então, esse indivíduo ele já tem um nível de gestão e de qualificação adequado para atuar no setor que atua. Tá? Então, um dos aspectos mais relevantes ofertados pela aceleradora, que seria qualificação e capacitação, não é atendido pelo equity que está sendo solicitado como contrapartida. Então, o que a gente tem percebido é que essas instituições incubadoras e aceleradoras terão que se adaptar de alguma forma, abrindo mão desse tamanho de equity captado, para poder interagir e avançar mais nesse setor. Rodrigo, obrigadíssimo pela gentileza. Eu que agradeço. Bom feriado para você. Para você também. Muito obrigado. Rodrigo Soeiro, da Associação Brasileira de Fintechs, conversou conosco. Esses dados dessa pesquisa recente do setor. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Amanhã é um feriado nacional. A gente volta na segunda-feira. Bom feriado, bom final de semana. Até lá.